Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio podemos entrar na sua casa através desse veículo de comunicação e podemos assim desfrutarmos da palavra de Deus neste dia. Gostaríamos de trazermos um estudo, uma série de estudos, no livro de Colossenses, e no capítulo 3 especificamente, onde nós queremos ler alguns versículos rapidamente. Primeiro, o versículo 1 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O versículo de número 9 e 10 e diz, versículo 10 e 11 diz assim: e vos revestivos do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cítara, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos orar. Deus eterno e Pai, obrigado pela Tua presença conosco e o Teu amor derramado em nossos corações. Nos ajuda, pela Tua graça, a compreender as verdades das Escrituras e nos abençoe ricamente. Com o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu te oro agradecido. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Quando Cristo é tudo em todos. É o que iremos pensar nesses dias. Mas antes, querendo ainda ler outra passagem das Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo fala na noite da sua prisão, no capítulo de número 16, versículo 16 a 20 do Evangelho de João, que diz a seguinte palavra. A palavra de Deus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, vós conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. O tema de hoje, dentro de Cristo é tudo em todos, da série de estudo, trata de que Jesus ele prometeu permanência, ou melhor, permanecer com os seus discípulos, ou nos seus discípulos. Ele disse: mandarei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito verdadeiro, aquele Espírito que o mundo não pode ver, nem o conhece de maneira nenhuma. Amados irmãos e queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo é tudo para nós e muito mais, Ele vive em nós. Por quê? Porque somos seus filhos e suas filhas. 2 Coríntios 6, 18 diz: e eu serei para vós pais e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Prosseguindo, podemos ver a virtude que o versículo 12 apresenta, que deve ser substituída pelos vícios do versículo 8 do capítulo 3 do livro de Colossenses. Diz: quando Cristo é tudo em todos. O versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos amados, de entranhar-vos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O versículo 8 diz para nós: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia,
e de palavras torpes que saem da vossa boca. Não mintai-vos aos outros, já despiste do velho homem com os seus feitos. Devemos nos se despir do velho homem, vestir de um novo homem, ser substituído por uma nova vestidura, né? E essas novas vestiduras encontradas no versículo 9 e 10 de Colossenses 3, que diz: não mintai uns aos outros, pois já despiste do velho homem e dos seus feitos, revesti-vos do novo homem que se renova segundo o conhecimento e a imagem daquele que o criou. Há uma chamada para essa responsabilidade. Amados, tornando assim conforme a imagem daquele que nos criou. Em Gálatas 4:6 diz: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, a quem clamamos, Abba, Pai. Estamos assim, servindo a Cristo, Ele está em nós. Ele é a esperança da glória, diz a palavra de Deus na parte B do versículo 27 de Colossenses 3, ou de Colossenses 1, diz: isto é Cristo, esperança da glória. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma promessa: ficar conosco, habitar em nós. Ele disse: eu vos darei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então nós podemos olhar a palavra de Deus e entender várias coisas. Jesus, Ele prometeu permanecer nos seus discípulos, mas Ele disse uma coisa em João 8, versículo 31, Ele disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há uma grande importância de que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, conhecer essa verdade que traz uma verdadeira liberdade para cada um de nós. Meus amados irmãos, nós podemos entender claramente que a palavra de Deus, ela nos traz um grande ensinamento para nós. E podemos ver isso. Primeira coisa que eu quero notar com vocês é que Cristo, Ele vive em nós. Claramente Cristo vive em nós. No versículo 20 do capítulo 14 de João diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Cristo vive em nós. Sim, é certo que Ele vive, é claro que Ele vive. 1 Coríntios 13, versículo 5, 2 Coríntios 13, versículo 5 diz: examinai a vós mesmos se permanece na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Se Cristo não está em nós, com certeza seremos reprovados. Esse é um fato. Se Cristo não está em nós, com certeza seremos reprovados. A palavra de Deus é clara: Cristo veio viver no nosso coração, no coração de cada crente, através do seu Espírito Santo, por meio da palavra de Deus. É claro quando diz em Romanos 8, versículo de número 9, de vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então há uma promessa aqui, há uma grande realidade mostrando que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Amados irmãos e querido amigo, Cristo, Ele vive em nós, particularmente em cada crente sincero, morando, fazendo a morada eterna. E isso é algo claro nas Escrituras. Em João 14, 21, Ele diz: aquele que me ama será amado do meu Pai, e veremos para Ele e faremos nele morada. E Ele veio para fazer essa morada permanente na vida do crente. Em segundo lugar, Cristo, Ele vive em mim. Eu posso dizer assim, você pode dizer: Cristo vive em mim. Paulo, podemos tomar as palavras de Paulo em Gálatas 2, versículo 20, ele diz: logo já não sou eu,
mas que vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa era a convicção de Paulo, e nós termos essa convicção de que Cristo vive em nós. Este foi o segredo da vida triunfante e maravilhosa do apóstolo Paulo, pois o mesmo disse: Cristo vive em mim. Cada filho de Deus pode dizer em alto e bom tom: Cristo vive em mim. Não por causa que somos bons, mas por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus. Ele tem o privilégio, o prazer de viver em cada um de nós. É isso que realmente Deus quer de cada um de nós. Ele quer viver em nós, Ele quer habitar em nós, está conosco. Se você já recebeu Cristo como Salvador, pode dizer: Cristo vive em mim. Ele diz no livro de Mateus capítulo 28, versículo 20: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo é tudo o que nós necessitamos, irmãos. Ele é o grande eu sou. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Quando ele fala com Moisés, ele disse: eu sou. Disse mais: dirás aos filhos de Israel, no versículo 14 de Êxodo 3, eu sou, me enviou a vós outros. Disse mais ainda Moisés: assim será, dirás ao filho de Israel: eu sou o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim farei lembrado, ou serei lembrado de todas as gerações. No Novo Testamento, ele expressa isso através de Jesus Cristo. Ele disse que era várias coisas, e nós podemos notar claramente que Cristo é aquilo que nós realmente necessitamos, que nós precisamos diante de tudo isso. E agora nós encontramos na própria palavra de Deus o Senhor Jesus Cristo se apresentando na Bíblia Sagrada. Primeira coisa, ele se apresenta no Evangelho de João. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ele concede esta promessa maravilhosa, declarando-se ele o pão da vida, depois que multidão andava atrás dele, porque ele havia multiplicado pães. E ele mostra claramente no verso 51, versículo 48 de João, ele disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para dar para aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E alguém comer este pão viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. E agora havia uma compreensão clara daqueles judeus quando Jesus declarava dizendo: eu sou. A palavra eu sou era algo que estava direcionado diretamente para Deus. A importância de confiar na graça de Deus. Jesus declara não somente ser o pão, mas ele declara ser a luz, a luz desse mundo. E além de ser o pão e a luz desse mundo, lá em João 8, versículo 12, ele diz, falou de Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele faz essa declaração, mostrando ser a luz do mundo. E ele ainda faz essa declaração, que é a própria luz que ilumina todo homem. E agora encontramos Jesus dizendo que é a porta, algo necessário para uma entrada. Em João, capítulo de número 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Encontramos Jesus sendo a porta. Encontramos ele sendo a ressurreição. Em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Jesus se apresenta ainda em João como sendo o único caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus se apresenta em João ainda dizendo que é a videira verdadeira. Eu sou a videira, todos os ramos que estão em mim, que dá fruto, limpa para que dê ainda mais. Jesus Cristo realmente se apresenta não só como uma videira, mas se apresenta também como aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o Senhor Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo é tudo isso e muito mais. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Ele vive em nós. O grande eu sou, ele disse claramente na sua palavra. Ele disse o seguinte: eu sou o que você necessita. É isso que Jesus é. Jesus é a nossa vitória. Ele diz: eu sou a sua pureza, a sua esperança, o seu gozo, o seu amor. Eu sou o seu poder, a sua força. Eu sou a sua sabedoria, a sua bondade, a sua paciência, a sua benignidade. Jesus Cristo também é a sua humildade, a santidade, a verdade, o seu caminho, a sua vida, sua paz, sua justiça. Cristo é tudo para nós. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poder fazer. O que você pensa, meu querido amigo? Você pode fazer alguma coisa sem Jesus? Ou não? O que você pode fazer? Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o nosso bom Deus. O que nós podemos fazer sem Ele? Não podemos fazer nada. Nós não somos nada sem Ele. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poder fazer. Sem Cristo nós jamais poderemos superar os problemas dessa vida. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Essa é a grande verdade. O que podemos dizer e o que podemos fazer? Meus queridos amigos, nós podemos viver para Cristo e para a glória do seu nome, pois podemos observar na palavra de Deus tudo isso. Podemos observar que Cristo ele não é 10% ou 100%, e sim, as pessoas colocam nas camisetas, no boné, 100% Jesus, 10% Jesus, mas Cristo não é apenas isso. Cristo é tudo, tudo que nós precisamos. Ele é tudo, porém Cristo é tudo em todos. Ele é a nossa glória, Ele é o nosso viver, Ele é o nosso tudo. Nós somos dele, mas vós sois dele em Cristo Jesus, os quais os tornou para Deus, da parte de Deus, sabedoria e justiça de Deus, santificação e redenção, justiça e santificação. Podemos concluir neste momento que nós somos dele, somos de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, versículo 30, diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Há uma pergunta: vivemos através de Cristo? Então, há 3 coisas que devemos começar a fazer se vivemos através de Cristo. Primeira coisa é reconhecer a sua presença em nós. Importante reconhecer a sua presença. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Obedecê-lo sempre, pois devemos se submeter à sua vontade, pois isso é importante. Considerar Jesus Cristo e sermos obedientes a Ele. Se submeter aos seus ensinamentos. Ele diz: porque me chama Senhor e não faz o que eu vos mando. Quem guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai, né? Veremos para Ele e faremos dele morada. E devemos depender dele em tudo o que necessitamos. Devemos depender de Deus e de Jesus Cristo 100%. Confiar nele 100%. Não adianta confiar parte nele. Devemos confiar 100%. O que temos feito? O que devemos fazer? Glorificar aquele que é tudo em todos. Que Deus nos abençoe.
e que nós possamos no nosso coração guardar essa palavra e procurar entender claramente que Jesus Cristo, Ele é tudo em todos. Ele vive em nós. Cristo vive em nós. Cristo vive em mim. E Cristo é tudo o que necessitamos, porque Ele mesmo é Deus. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, quando nós continuaremos esse assunto. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Amém.